Muito bem, estamos gravando, gente. Não se enganem. Boa noite. Agora chegou, foi um monte de gente aí. Deixa eu dar boa noite para a turma toda. Boa noite, chegou Boa noite, Nilza. Boa professor. noite, Daiane. Também chegou Aline. Boa noite para todos. Nós só tá comentando aqui da importância, né, antes de a gente entrar na disciplina, a gente estava falando sobre chuvas, falando sobre as chuvas aí de chuvas nós engatamos nas tragédias que as chuvas trazem, e das tragédias que a chuva traz nós já chegamos ao poder público, e a importância do curso de gestão pública que vocês estão fazendo, justamente para atuar frente a esses problemas. Então, olha como é que a gente acaba sempre desembocando, né? Naquilo que nos interessa, né? E eu estava justamente endossando, né, a minha crença e uma crença baseada, obviamente, em elementos que eu vou coletando ao longo da minha trajetória, minha caminhada, né? Leituras, cursos, vivências, bagagem, não é isso? Para a gente poder entender que o setor público, né, apesar de que muito hoje se tenta demonizar a importância da política, né, colocando todo mundo como se fosse a mesma coisa, todos os políticos são iguais, os políticos são todos ladrões e tal. Eu entendo, né, que nós estejamos um pouco fartos aí de tanta mazela, né, que a gente vê e de tantos políticos charlatões. Mas, infelizmente, fora da política, há muito pouca solução. Né? Se a gente olhar aí para a história da humanidade, assim, os momentos em que a gente viveu sem uma constituição política, né, que fosse mais participativa, mais democrática, mesmo quando a gente ainda não tinha o termo democracia, talvez tão forte assim, a gente teve problemas, né? A gente viveu épocas muito ruins, a gente viveu épocas que não foram agradáveis. Então, a política é necessária, né? Eu sempre brinco com aquela coisa: você está com a sua casa, um telhado gotejando lá, né? Então está caindo água dentro da sua casa. O que você faz? Você conserta o telhado ou você derruba a casa? Né? Você conserta o telhado. Você não vai derrubar a sua casa, vai ser pior, vai ficar, né, sem teto nenhum. Então, a política é a mesma coisa. Né? A política hoje não é a melhor. Está longe de ser melhor. Né? A gente não precisa acabar com ela, precisa consertá-la. Né? E há formas para fazer isso. E eu acho que pessoas como vocês, que são que vão sair daqui preparadas, cheia de informações, cheia de gás também, né? Porque vocês veem muita coisa. Eu acho que pessoas como vocês é que vão começar a fazer essa mudança, tá, gente? Não é a gente, não. São vocês. Então, por isso que é importante. Valorizem muito o curso que vocês estão, valorizem muito essa educação de qualidade que vocês estão tendo aqui dentro, porque nós vamos precisar de vocês já já aí para mudar uma série de coisas que estão erradas. É isso? É isso. Então, deixa eu colocar aqui o slide para a gente começar a falar sobre a matéria. Né? Já fizemos a nossa introdução. Deixa eu achar ele aqui. Enquanto eu vou entrando no slide, eu vou relembrando aqui para vocês e para quem não esteve em sala de aula, não pôde estar com a gente na última ocasião e que também não conseguiu ver o vídeo da aula, porque eu ainda não disponibilizei, não é isso, professor? Não disponibiliza, não tem jeito de ver, né, gente? Mas o que nós fizemos na última aula? Bom, nós apenas trocamos algumas ideias, então não foi, não chegamos aí a adentrar muito na matéria, nós trocamos algumas ideias sobre o que é marketing, sobre o papel do marketing, e aí a gente desmistificou algumas coisas que normalmente se fala sobre o marketing, né? Como se o marketing fosse apenas a função ali de vender alguma coisa, de propagandear alguma coisa, de divulgar alguma coisa. Né? O marketing, como nós vimos, ele faz isso, sim, ele tem essa possibilidade, inclusive essas coisas são
funções aí do marketing, né? Mas o marketing ele vai muito além disso. Ele ultrapassa essa medida, porque é como a definição que eu mostrei para vocês, que é essa daqui, ó, da Associação Americana de Marketing diz, ele é uma função organizacional, mas também um conjunto de processos, né, que vão envolver a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, né, além de administrar o relacionamento com esses clientes, beneficiando a organização e o público. Aí, eu parei nessa definição, porque essa definição, de fato, ela já traz muito elemento, e aí a gente perdeu não, né? Isso não é perda. Nós gastamos, investimos um tempinho destrinchando essa definição, entendendo quais são esses pontos todos que estão dentro dela ali. E aí eu fiquei finalizei a aula só mostrando essa definição do autor chamado Philip Kotler, e aí deixei para hoje, né, a gente falar sobre isso, que seria na quinta, mas vocês tiveram um negócio lá, né, do seminário com a Dani, foi isso? Espero que vocês tenham gostado, importante, né? Tá chegando a hora do TCC, não é isso? E aí é bom ter um reforçozinho de metodologia, sempre bom. Então, como eu só mostrei, eu não expliquei quem é o Philip Kotler, por que ele está aqui, e hoje eu vou fazer isso. Bom, o Kotler, esse nome que vocês estão vendo aí, se já não viram em outros momentos, vão ver muitas vezes, tá? E tudo que fala de marketing hoje no mundo, né, de alguma forma, carrega o nome desse cidadão aí. Por quê? Ele é, por muitos, considerado o pai do marketing, ou o codificador do marketing, né? Para ficar um pouco melhor. Porque pai do marketing é um termo muito forte, porque não foi ele que inventou o marketing, não, tá? Mas ele talvez tenha sido o sujeito aí no mundo que mais e que melhor também, né? Não só que mais, mas que melhor entendeu e conseguiu explicar o que era o marketing e os seus processos. Então, por isso que ele está aí. Boa noite, Sara. Por isso que ele está aí, viu, gente? Por isso que vocês estão vendo ele aí. Eu vou mostrar ele em outros momentos e ele é importante. Eu tenho, né, e eu acho importante eu comentar isso com vocês, mas eu tenho uma série de divergências, por exemplo, com o pensamento dele, tá? Eu acho ele um sujeito muito bom, tudo, mas eu acho um sujeito muito simplificador. Ele pega as coisas e ele, né, simplifica demais. Então eu tenho muita divergência com os pensamentos dele. Mas isso eu gosto de falar isso porque eu acho importante até para vocês perceberem que mesmo quando a gente tem divergência com uma pessoa de ideias, a gente tem que ser capaz de reconhecer os méritos dela, tá? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas falando, porque nas faculdades vocês não estudam isso, não estudam aquilo, não sei o quê. A gente não seleciona material bibliográfico para vocês com base em gosto pessoal, não, tá? A gente seleciona com base em outros critérios que envolvem enfim, a relevância dos autores para o tema, que envolvem a própria argumentação dos autores, né? A forma como eles conseguem mostrar aquilo que eles querem dizer, né? E, de fato, a gente leva em consideração os métodos científicos, né? Que são adotados por esses autores. E tem autores que não adotam métodos científicos nenhum, né? E aí fica muito complicado você tratar dessas pessoas como sendo pensadores importantes, relevantes para uma área. Porque o método científico, vocês devem ter visto na oficina com a Dani, é muito importante para a gente dizer que está fazendo algo científico, né? Algo se propõe. E qual que é a diferença? Quer dizer que a ciência é mais importante do que outras coisas, é melhor do que outras coisas? Não, né? Ciência é ciência, gente. É uma coisa como outra qualquer. Você pode dar valor a ela ou não em determinados momentos, tá? Então, vamos lá. Olha só. Um exemplo muito rápido, muito breve. Se você vai fazer está com fome, né? Você vai fazer
uma tapioca para você comer. Você precisa estudar cientificamente o método de fazer uma tapioca? Não precisa, né? Você está com fome, você está com a farinha ali, né? Farinha não, né? Com a goma, né? Na sua frente. Você sabe como fazer, porque você já viu sua avó fazendo, sua mãe fazendo, seu pai fazendo. Para que você precisa de método científico para isso? Não precisa. Você precisa do quê? Do conhecimento empírico, né? Da vivência que você tem de ter visto outras pessoas fazendo. Então, a ciência nem sempre vai ser a coisa mais importante, né? Claro que se alguém chegar para você e falar assim, vou te ensinar a fazer a tapioca perfeita. Eu estudei aqui, né? Temperatura, pressão, não sei o quê, lá. Assim é a melhor forma de você fazer a tapioca, ela vai ficar mais perfeita. Isso é ótimo, né? Mas se você fizer de outro jeito, vai ficar bom, então tanto faz, né? Então, a ciência, nesse caso, ela não vai ter tanta importância. Mais importante vai ter o conhecimento empírico. Agora, se você quer comprovar se uma vacina é eficaz contra a Covid ou não, aí o conhecimento empírico não te serve de muita coisa. Se você quer, aliás, não serve de muita coisa, não serve de nada, né? Você quer comprovar que um remédio é eficaz contra a Covid, conhecimento empírico não é útil nesse momento. Por quê? Porque ele pode te enganar. O método científico, geralmente, ele não vai te enganar. Por quê? Porque ele é testado por várias pessoas, né? Então, quando alguém, né, cria lá uma coisa, ela vai testar várias vezes aquilo, outras pessoas vão testar aquilo. Então, o método vai fazendo com que o conhecimento se solidifique. Olha, nós já sabemos tudo isso sobre esse determinado assunto. O conhecimento empírico não, né? Então, olha só, por exemplo, começou a chover aqui, agora, né? E aí, começou a chover, e aí eu notei que, não sei, por exemplo, quando chove, dá um barulho no meu teto. Isso pode ser só uma coincidência, né? Mas aconteceu duas vezes. Então, choveu, deu esse barulho. Aí eu vou virar e vou falar: olha, toda vez que chove, dá esse barulho no teto. Pode não ter nada a ver, né, com a chuva. Eu preciso de um método para poder investigar e ver se isso é verdade, né? Então, às vezes é só uma coincidência. Então, coincidência é diferente de causalidade, né? Então, às vezes você tomou uma, a minha avó adorava me dar remédios caseiros, né, tal, porque a minha avó era uma pessoa da roça, para poder curar qualquer coisa. Aqui, não sei se vocês têm essa mania aí em Roraima, mas aqui em Minas tem um negócio com arnica. Vocês conhecem a arnica? A arnica é um negócio que aqui em Minas serve para tudo. Você está com um problema? É dor, né? A arnica é muito boa para dor muscular, é uma beleza. Ela, inclusive, é bem usada mesmo para isso. Mas, assim, aqui em Minas é assim: você está com dor no estômago? Arnica. Você está com dor no seu arnica. Arnica, tudo é arnica. Os antigos aqui adoram tacar arnica nos outros, né? E a minha avó falava: eu tomei isso a vida inteira, deu certo. Aí eu falava: mas não quer dizer que a senhora tomou, deu certo, funcione para todo mundo. Às vezes foram outras coisas que estavam acontecendo que fizeram você se curar e achou que era, né? A arnica, mas não adianta, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando eu seleciono bibliografia, estou dando essa volta toda só para mostrar para vocês que, assim, quando eu seleciono bibliografia, eu não ajo, né, por autores que eu gosto ou desgosto. O Kotler não é um autor que está entre os meus preferidos. Não é um autor que eu concorde com quase, assim, com tudo que ele fala. Eu concordo com pouca, não, pouca não. Mas tem muita coisa que ele fala que eu não concordo, tá? Mas eu não tiro a importância dele, porque ele tem método científico, tudo que ele publicou, ele estudou, ele mostrou, ele pesquisou. Então, eu não tenho como desqualificar um sujeito desse. Por mais que eu, às vezes, não goste. Não é nem que eu não goste dele, eu gosto dele. Ele é um senhor hoje, de 80 e tantos anos, eu acho. Ele é um senhor simpático. Né? Eu não gosto dele, ele não tem nada contra ele. É porque eu acho que, às vezes, né, ele tem um modo muito estadunidense assim, de pensar mesmo, né? Que ele é dos Estados Unidos. Então, ele meio que esquece que existem outros países no mundo e ele trata tudo como se fosse só os Estados Unidos. Então isso me incomoda um pouco. Mas ele é inegavelmente importante, tá, gente? E olha só o que ele fala. Marketing é um processo social e gerencial. Ó, vê só. Aqui a gente já tem outra coisa que não tinha aparecido antes, né? Que a gente viu que o marketing é uma função, né? Um conjunto de processos, ou seja, gerencial, certo?
certo? Né? Na aula passada até o Anderson bateu nessa tecla quando foi fazer a definição de marketing, né? Que é a questão da estratégia, não foi, Anderson? Você falou sobre a estratégia. Vários de vocês falaram, mas acho que o Anderson foi quem falou mais, né? Com essas palavras exatamente. Divulgação com estratégia, né? Foi o que o Anderson falou. E olha só, estratégia é função gerencial, né? Muito, muito claro para todos nós. Agora, olha o que o Kotler traz de interessante aqui, uma função social. Então não é só administrativo, né? Ela também é social. Social em que sentido? Social, né, naquele sentido de trabalho social que a gente conhece, é você fazer alguma coisa para o outro? Não é nesse sentido, né? No sentido de que ele é um processo que você não consegue separar da sociedade na qual ele está inserido. Isso é muito importante. É muito importante, porque eu vejo, né? Eu vou muito em congresso de comunicação, e aí, como eu sou publicitário, né? A minha área de pesquisa sempre está um pezinho lá no marketing, não é isso? E eu vejo muita gente falando, às vezes, né, tratando marketing como uma coisa assim, completamente descolada da realidade em que ele se insere. E eu acho isso um equívoco muito grande, porque, né, olha só, aí o grande estudioso de marketing falando, gente, não dá para a gente esquecer que não se faz marketing sem entender o contexto social em que ele está inserido. Eu vou voltar a isso já já, tá? Segura aí, um minutinho. Só para a gente terminar a definição dele, eu volto para dar exemplo, que isso é legal. Então, um processo social gerencial, pelo qual indivíduos e grupos, olha só, mais elemento, hein? Espera que eu já volto, obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros. Gente, eu adoro essas definições, porque eu podia ficar uma hora inteira falando sobre essa definição aqui, só sobre ela. Esse slide aqui, para mim, já dá uma aula de 2 horas. Né? Porque olha quanta coisa tem de interessante aqui. Primeira coisa, então, primeiro nós já falamos, né? Processo social e gerencial. Importantíssimo isso. Portanto, não é só administrativo, não é só gerencial, né? Mas também é uma função que precisa olhar para a sociedade na qual ela está inserida. Senão você vai fazer cagada, vai fazer merda, né? Porque você vai começar a fazer coisa que não tem nada a ver com o que as pessoas ali aceitam, querem, compreendem, tá? Eu já vou dar exemplos para vocês verem como é que isso deu errado em alguns lugares. Pelo qual indivíduos e grupos, olha só, ele não colocou só indivíduos ou só grupos, por quê? Primeiro, nós temos indivíduos, né? Eu, Nilza, Dani, Marcelo, né? Individualmente, né? Nós nos relacionamos com as corporações, com as organizações, né? De maneira individual mesmo, quer dizer, nossa, né? A buscar os nossos interesses. Então, olha só, se eu pego, né, se eu entro na internet, na internet, eu acho, né? É igual um idoso agora, se eu entro na internet. Se eu entro no Instagram para reclamar, eu vou usar um exemplo meu, hein? Eu tive um acidente de carro agora recentemente, acidente, embora bobo, né, deu um prejuízo danado, porque eu bati a parte de baixo do carro, e aí quebrou um monte de peça embaixo do carro. E aí eu acionei a seguradora, minha seguradora é a Tóquio Marine. Eu tenho seguro do carro já tem quanto tempo? Já deve desde 2006 que eu tenho carro. Eu tenho seguro há 18 anos. 18? Não, 16. 16 anos, né? Eu devia ter uns 7, 8 anos que eu não acionava o seguro. Aí acionei a seguradora e os caras não resolvem o problema. Aí o que eu fiz? Entrei no Instagram da Tóquio Marine e reclamei lá numa postagem. Falei, olha, né, vocês fizeram, relatei todo o ocorrido, o que eles estavam fazendo e tal. Quando eu faço isso, né, claro que eu estou querendo alertar outros consumidores também, mas não é.
não é sobre isso, né? O que eu queria ali? Eu estava, né, me relacionando com a empresa de um ponto de vista individual. Eu queria resolver meu problema, né? E eu imaginei que fazer aquela pressão pública, né, fosse interessante para que eles se movimentassem. Então, o que eu queria? Eu queria resolver meu problema, só isso, né? Agora, veja só, né? Se eu tivesse me juntado a outros consumidores que também foram prejudicados, criado um movimento e feito um perfil de Instagram para criticar a seguradora e tal, aquele movimento de 15 consumidores e tal, eu estaria me relacionando com a empresa enquanto o quê? Enquanto grupo, né? Então, não eu, Vitor, mas eu junto com outras pessoas. Então, nós temos formas de nos relacionarmos com as organizações que são ou mobilizadas ou individuais, né? Isso aí vai depender do nosso objetivo, né? Então, normalmente, quando a gente faz uma reclamação conjunta, a gente obtém, né, melhores resultados, porque as organizações olham e falam, opa, não é uma pessoa só que está reclamando, são várias, né? Então, é melhor eu dar uma atenção aqui. Então, é uma opção que a gente tem de fazer. Mas o Kotler ele já separa para a gente ver o seguinte, olha, o marketing não é feito só para o sujeito Maurício, né? Para a sujeita Sara, para a sujeita indivídua Hortência, para a indivídua Aline. Não, né? O marketing é feito sim para esses indivíduos todos que eu acabei de pontuar, mas ele também é feito para nós enquanto coletivo. Ele é feito para grupos específicos, para grupos de consumidores, né? Para etnias, para, né, faixas etárias. Então, numa mesma estratégia, a gente precisa compreender o indivíduo e o grupo. Por isso que é difícil, né? Fazer marketing. Não é fácil. Então, olha só que desafio, né? Então, nós estamos aqui tratando de um processo que ele envolve a sociedade, que ele está no meio da sociedade, mas ele é gerencial, ele é administrativo, ou seja, ele tenta, né, promover melhores resultados para uma organização, pode ser sem fins lucrativos, como um governo, um Estado, uma prefeitura, né, um departamento, uma empresa pública, ou para uma empresa de fins lucrativos, né, uma empresa qualquer. E aí, né, nesta interface com os indivíduos e com os grupos, né, o que, que eles vão, o que, que a gente vai buscar, o que, que a organização vai buscar. Ela vai buscar aquilo que ela deseja e aquilo que ela necessita. E o que, que os indivíduos e grupos vão buscar? Aquilo que eles desejam e aquilo que eles necessitam também, né? Eu estou olhando aqui porque a TT está ali, minha filhota tá lá, caçando alguma coisa para fazer besteira ali. Eu fico de olho nela, vai. É, Aí, gente, né? Então, tanto empresa, tanto organização, tanto setor público, quanto os consumidores do outro lado estão buscando a sua satisfação, né? De desejos e necessidades, tá? Eu também já vou explicar mais adiante o que é desejo e o que é necessidade. E aí, como é que isso vai acontecer? Na troca de produtos, de valores que esses atores fazem. Então, olha só, se eu tenho, vamos pegar um exemplo, a Prefeitura de Boa Vista. A Prefeitura de Boa Vista tem, né, vários serviços que ela oferece ao público. É isso? Então, um desses serviços, sei lá, vamos supor que é um desses serviços é a educação. É isso? Então, a Prefeitura de Boa Vista tem algumas escolas municipais. O Estado também vai ter, o Estado, né, de Roraima, o Estado do Brasil também vai ter, o governo federal, mas a Prefeitura tem as dela. E aí, né, quando a Prefeitura oferta, né, oferece não no sentido de estar dando nada, não oferece porque é obrigada a fazer isso, está, né, em legislação e tal, mas ela tem que fazer essa oferta.
Quando a prefeitura oferece essas escolas, para mim, ou para o Marcelo, né, ou para a Nilza, ou para os nossos filhos, seja lá, né? Nós não estamos na idade de escola, né, gente? É, a prefeitura ela tem que entregar um valor, né, junto com aquilo. Então, tecnicamente, nós não estamos pagando, né? Então, cria-se essa imagem de que se você é público, você não paga. Mas é o contrário, né? Se é público, você paga, mesmo que você não use, né? Mesmo se você não usar, você está pagando. Então, vê só, eu tenho plano de saúde, né? Porque minha mãe é aposentada do Banco do Brasil. Então, eu não uso o SUS, por exemplo, mas eu pago pelo SUS, né? Então, eu tenho direito também de exigir que o SUS seja melhor, de exigir que o SUS ofereça determinadas coisas, né? Por quê? Porque eu também sou financiador do SUS. Não sou consumidor, às vezes, né? Eu me equivoquei também, né? Na verdade, não é uma verdade que eu estou falando. Eu uso o SUS, sim, claro, né? Eu não uso o SUS em sua totalidade, é isso que eu queria dizer. Né? Mas eu uso, por exemplo, eu tomei vacina onde? No SUS, né? É, se eu ficar afastado pelo INSS, que eu tive um acidente de trabalho, vai ser por onde? Pelo SUS, né? Então, eu uso sim o SUS. Eu não uso a rede de atendimento básico do SUS, por exemplo, saúde, né? Isso eu não uso, porque eu tenho plano de saúde. Mas eu tenho direito mesmo assim de exigir, né? Então, essa relação, a prefeitura me oferecer escola, por exemplo, né? Para mim, se eu estou morando em Boa Vista, estou pagando imposto, e a prefeitura está oferecendo escola, eu tenho direito de exigir. Se eu estou vendo alguma coisa que não é legal, eu vou reclamar. Eu vou colocar a boca no trombone, né? E a prefeitura vai ter que lidar com isto, né? E aí, por isso, existe, né? É por isso que a gente fala que existe aqui uma troca, tá? O que a prefeitura ela está dando, né, nesse sentido? Ela está dando as escolas, os profissionais, né, os planos pedagógicos, a organização, a supervisão, ela está dando tudo isso. Né? E o que eu estou dando em troca? O que a Nilza, por exemplo, que às vezes tem uma filha que está na escola, está dando em troca? Os impostos, né, que a gente paga. Nós estamos pagando, né, para ter aquele serviço ali funcionando. Então, há uma troca aqui. Se fosse uma empresa, né, a empresa estou dando dinheiro para ela, mas não só o dinheiro, né? Eu estou dando, às vezes, também outras coisas que são até, às vezes, mais importantes do que o dinheiro. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas, por exemplo, se você usa uma camisa com a marca de uma empresa que você gosta, da Coca-Cola, você gosta da Coca-Cola, você é fã da Coca-Cola. Você está fazendo publicidade de graça para a Coca-Cola, né? E melhor, você está endossando, né? Você está sendo ali uma pessoa, né, que endossa a qualidade da Coca-Cola. Então, você está falando para outras pessoas, né, que aquela marca é boa, que você gosta dela, né? Tanto que você veste uma camisa dela sem ser pago para isso, e pior, tendo pago, muitas vezes, porque às vezes a gente pagou pelaquela camisa, né? Então, às vezes compra a camisa de uma marca, que a gente gosta da marca, e usa fazendo propaganda para a marca. Então, quer dizer, é uma oferta nossa para a marca. Então, se você vai lá, compartilha uma postagem da prefeitura de Boa Vista ou da Coca-Cola, você está fazendo o que com ela? Você está trocando alguma coisa com ela. Você está dando para ela, você está emprestando para ela. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando vocês compartilham uma postagem de qualquer coisa, por exemplo, de um jornal, né, da prefeitura, uma informação útil, ou de uma marca, né, uma coisa que vocês concordam lá e tal. Vocês já pararam para pensar? Vocês estão trocando um monte de coisas ali? Vocês estão dando um monte de coisas? Por exemplo, vocês estão dando a sua credibilidade. Você pode até falar para mim, minha credibilidade não vale nada, Vitor. A minha não vale, tá? Mas, né, tem gente que acredita na gente, não tem? Você não tem os seus amigos, seus familiares, que muitas vezes te escutam. Quantas vezes vocês já não colocaram uma coisa que alguém veio falar para você assim: pô, Dani, você colocou outro dia que você estava comendo aquela pizza, aí eu pedi, é boa mesmo. Não acontece isso? Né? Acontece direto isso. Às vezes você fala uma coisa lá, sei lá, você fala assim:
posta uma foto da pizza que você está comendo, comida japonesa você está pedindo. Aí um amigo seu vê e fala, nossa, mas tá bonito isso, hein? Vou anotar o nome aqui. Anota e daqui a pouco pede lá, ué, do lugar que você comeu, né? Isso acontece. Isso é o quê? É uma influência que nós temos sobre as outras pessoas, né? Que é, obviamente, num grau, às vezes, menor, né, do que o que a gente vê aí dos influencers e tal, mas é uma influência, poxa, né? Eu gosto muito de comer, né? Eu sou uma pessoa que eu sou comilão. E eu gosto muito de gastronomia. Então, vocês veem, os meus amigos, eles me conhecem, né? Que já me conhecem e tal, sabem que eu procuro bons restaurantes, que eu fico caçando bons restaurantes e tal. E sabem que eu sou exigente com comida, porque eu cozinho, porque eu fiz um curso de gastronomia, né? Porque curso de gastronomia, não, um curso na área de gastronomia, que eu tenho aí já vários outros cursos de culinária que eu fiz. Então, o pessoal sabe que eu sou uma pessoa que eu entendo um pouquinho de gastronomia. Então, quando eu indico um restaurante, a galera, meus amigos vão lá. Já cansei de amigo meu falar, ó, você falou outro dia desse restaurante, eu fui lá comer. E às vezes reclama, né? Pô, você falou que o restaurante era bom, o restaurante é ruim, tá? Não gostei, fui mal atendida. Aí a gente ainda fica como culpado. Eu não mandei ninguém lá. Só falei que eu comi e estava bom. Então, mas a gente faz isso, né? Então, vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes as coisas que vocês indicam ou as postagens que vocês compartilham, elas podem influenciar outras pessoas mesmo, né? Familiares, né? Você pega o seu círculo próximo aí de pessoas, né? Pessoas que escutam vocês, poxa, né? Pessoas que, que vão olhar lá para uma recomendação do Anderson, né? E o cara é amigo do Anderson, o cara, né, conhece o Anderson, sabe da seriedade do Anderson. Mas, poxa, se o Anderson está falando isso, deve ser legal, eu vou lá, né? Então, vale, não é que vale lá, mas vale a pena testar, né? Então, se a Sharon comeu nesse restaurante e gostou, eu vou dar uma chance para ele, né? Porque a Sharon come um monte de lugar que eu gosto, então eu vou lá também, não é isso? Isso acontece, gente, com muita frequência. Então, essa troca também é troca, tá? Não é só o dinheiro que a gente dá, muitas vezes a indicação que a gente faz, é o marketing, você já deve ter ouvido falar várias vezes, o marketing boca a boca, né? Então, quando eu falo para alguém, olha, vai lá que você vai gostar, e a pessoa vai. Então, isso é uma troca também, né? E o que as empresas geralmente dão para a gente? Só o produto? A Coca-Cola só me dá a Coca-Cola? Né? A Prefeitura de Boa Vista só me dá o serviço da escola, né? A educação? Não, né? Também não. Do mesmo jeito que nós não só, né, estamos trocando dinheiro com essas marcas, com essas organizações também não estão trocando apenas produtos e serviços com a gente. Há um monte de outras trocas simbólicas acontecendo nesse espaço, tá? Então, quando uma marca que a gente confia, que a gente gosta, assume um posicionamento parecido com o nosso, isso, né, é também uma troca. Ela está fazendo um afago ali na gente, ela está, ó, fazendo um carinho, né, na minha carequinha aqui, falando, olha, vem, eu, né, eu entendo você, eu entendo suas dores, eu entendo suas lutas, né, e eu tô te dando uma, uma uma mão aqui nisso. Eu estou, né, falando de algo que eu sei que é importante para você, te ajudando nessa luta. Né? Então, isso também é troca, gente, né? Isso também é uma troca, tá? Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Hoje a gente já tem, né, se vocês repararem, né, eu tenho estudado muito na minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado fala sobre publicidade antirracista. E, e aí, assim, eu estou estudando, portanto, muito dessas coisas, desse marketing que a gente chama de marketing de causa, né? Vocês têm acompanhado bastante aí no Brasil, no mundo, é uma coisa que tem crescido, né? Cada vez mais as empresas se engajando em causas sociais,
abraçando causa social, causa ambiental, causa racial, enfim, de uma série de outras ordens aí. E a gente. Isso é uma tendência, tá? Aí muitas vezes as pessoas me perguntam, olha, isso é oportunismo? As empresas delas realmente acreditam nisso e tal, né? Então, e eu sempre respondo da mesma maneira, né? Depende, né? Em alguns momentos, claro, né? É oportunismo. Mas o que há de errado também em ser oportunista, né? Esse termo ganhou um tom pejorativo, porque fica sempre parecendo aquela pessoa, aquela coisa que quer obter uma vantagem ali sobre você, né? Mas oportunista é uma pessoa que aproveita de oportunidades. Isso não necessariamente é negativo, tá? Então, claro que as empresas, elas aproveitam as oportunidades. Tá vendo que as pessoas estão preocupadas com o racismo. Opa, vou levantar essa bandeira aqui, né? Mas quando esse levantar esta bandeira não é algo que é feito, né, genuinamente, com preocupação, com planejamento, isso rapidamente vai ser desmascarado, né? Então, no início aí dos anos 90, meio para o final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos uma onda de empresas, né, que estavam entrando na causa ambiental, tá? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, empresas que no começo dos anos 2000 diziam que eram amigas do meio ambiente. A Vale, por exemplo, né, dizia que era amiga do meio ambiente. A Vale que, né, algumas décadas depois, né, soterrou um monte de gente lá em Brumadinho e antes, né, em Mariana e Ouro Preto, que era Vale também, né? A Samarco é controlada em boa parte pela Vale, né? Então, a Vale, né, fez isso aí. Falava que era amiga do meio ambiente. Muita empresa entrou nessa onda. Então, os estudiosos criaram até um termo para definir essas empresas que se aproveitavam dessa onda verde, que era o greenwashing, que é o quê? Um termo em inglês para falar, né, que as empresas que faziam uma maquiagem verde sobre as suas ações. A Vale fazia muito isso. A Vale é ótima em fazer isso. O que ela fazia? Ela pegava, por exemplo, né, você sabe que tem as mineradoras, elas têm um código, né, legislação específica para elas, e elas são obrigadas a, né, ter algumas políticas compensatórias do meio ambiente ali, né? Até aí tudo bem. O que a Vale fez, e as outras empresas mineradoras todas fazem sempre, né? É pegar isso e fingir que isso não é uma obrigação, né? Então eles vão lá e fazem uma publicidade, uma coisa, né, toda bonita, falando assim, nós plantamos não sei quantas árvores. Mas ela não fala, nós plantamos essas árvores porque fomos obrigados, por lei, a plantá-las, né? Que é uma política pública de Estado e a gente teve que cumprir. Não, ela vai lá e fala, nós plantamos árvores, nós fazemos isso e tal, como se fosse uma coisa que ela faz por espontaneidade, né? E aí, às vezes, mas isso por si só, tudo bem também, não é proibido, né, gente? Você pode tentar usar da forma como você acha melhor. Mas o problema é quando você distorce dados. Então, olha só, tem uma propaganda da Vale que eles falam, a gente compramos 99% de tudo que usamos no mercado local, produtor local. Parece um negócio muito legal, né? Você fala, poxa, que bacana. Aí eu fui estudar essa publicidade para um trabalho e fui ver lá. Aí tinha lá um asterisco, né? E no asterisco estava explicando o quê? Assim, 99% dos itens adquiridos pela empresa, né, foram no mercado local. Já muda muito de figura, né? Muda muito de figura. Eu fui um pouco mais a fundo. E aí o que eu fui encontrar? É que, na verdade, o percentual de compra da Vale nos lugares onde ela estava era de 15% do faturamento. 15%. Ou seja, se ela gastava 100 milhões de reais ali, né, para funcionar, só 15 milhões ficava nos lugares onde ela estava. O resto ela comprava tudo de fora. Os outros 85 milhões. Mas isso ela não fala. Por quê? O que ela falava? Que ela comprava 99% dos itens dela no mercado local. Isso é uma verdade, mas isso esconde, né, que em termos de faturamento isso não significa nada. Por quê? Se você pensa bem, se ela compra as coisas mais pesadas dela
Então, os gastos maiores fora e os gastos menores, né, aqui. Então, vamos supor que ela gasta comprando, não sei, assim, computador. Né? Então, ela compra computador. Ela comprou, desses 100 milhões, ela comprou 10 milhões em computadores. Ela comprou da China. Mas clips, papel higiênico, detergente, sabonete, shampoo, guardanapo, esse monte de coisa que não vale nada, né, em termos de, de faturamento, ela compra no mercado local, porque também ela não vai importar, isso não tem sentido, porque ela vai importar, né, esse monte de ter pequeno. Aí ela compra no mercado local. Então, no quantitativo, né, você tem 100 itens comprados aqui e um comprado lá fora. Só que o que você comprou lá fora vale 10 milhões, os 100 que você comprou aqui vale 10 mil. Né? Então, é isso que é, né, uma coisa que é o marketing de causa mal feito. Então, esse marketing de causa que vocês estão vendo hoje, muito, muito vigente, está acontecendo aí o tempo inteiro, pode ter certeza, isso é uma tendência, vai continuar, né? E muitas empresas e órgãos públicos estão percebendo que, de fato, esse marketing de causa ele é importante por conta dessa definição que eu estou falando para vocês. Porque ele faz, né, com que as organizações troquem valores, de fato, com o seu público, não apenas produtos e serviços por dinheiro, né, e crédito. Né? Então, não é sobre isso que se trata. Tá? Então, isso que eu gosto dessa definição do COT. Está no livro, né, Fundamentos de Administração em Marketing, é de 2006. Na verdade, essa versão é de 2006, mas esse livro é até anterior, se não me engano, ele é da década de 80, tá, gente? Então, é muito interessante. Depois eu vou disponibilizar no Ava para vocês alguns livros, eu vou disponibilizar um link, não é isso? Para o Google Drive, e de repente, assim, vão ter lá vários livros em PDF. Que não vou ser eu que vou colocar, porque eu sou contra a pirataria, não vou fazer um negócio desse, né? Então, é porque tá gravando essa coisa aqui. Mas o link vai estar lá, um drive, né? As minhas recomendações de leitura, e de repente, quando vocês acessarem, pode ser que tenha livro lá. PDF. Olha só, do Cota, inclusive. Mas aí eu não me responsabilizo, né, gente? Se vocês quiserem baixar e ler, à vontade. Mas não é responsabilidade do professor. Não vou fazer vocês ficarem comprando livro, né, meninos? Então, eu vou disponibilizar muitas coisas que eu tenho aqui para vocês e vou indicar para vocês o que eu acho que vocês poderiam ler, tá? Mas nada obrigatório. Claro que nós vamos ter algumas atividades. Vocês devem ter pego o horário de vocês, vocês viram que tem uma aula na sexta-feira, né? Nossa, e uma aula no sábado. Nós não vamos ter essa aula, né, gente? Deus me livre. Mas nós vamos ter algumas atividades assíncronas para vocês complementarem essa carga. E essas atividades, algumas eu vou dar leitura, mas não vou dar leitura do livro inteiro, não, tá? Fica tranquilo. Essa leitura de trecho do livro, vou selecionar as partes mais interessantes, que eu acho que pode servir mais para vocês, e coloco lá, né, a indicação. Leia de tal página até tal página, tá? Mas, enfim, né? Então, por isso, né, que essa definição é tão importante. Ó, passei uma meia hora falando sobre ela, mas podia passar mais. Tá? E aí nós temos alguns conceitos centrais do marketing que é importante vocês conhecerem, porque eles vão ser aplicados em qualquer tipo de marketing. Marketing público, marketing social, o marketing terceiro setor, o marketing empresarial, qualquer tipo de marketing. Tá? E aí, ó, esses conceitos centrais começam, né, nesse diagrama que vocês estão vendo aí, tá? Esse diagrama que vocês aí estão vendo neste momento, ele nos mostra um ciclo, né? E como vocês sabem, um ciclo ele não termina, então ele começa e ele se retroalimenta. Por isso que vocês veem que não tem um ponto aí de parada. Mas, né, normalmente, o que acontece, né, nesse ciclo? Deixa eu pegar o apontadorzinho laser aqui para ir mostrando para vocês. Beleza. Vê só, nós temos aqui as pessoas, correto? As pessoas, elas têm necessidades, elas têm desejos e elas têm demandas.
Eu já vou aprofundar um pouco mais nisso, mas só para vocês não ficarem aí perdidos. Necessidades é aquilo que você precisa, desejo é aquilo que você quer, e demanda é aquilo que vai resolver um problema seu, né? É algo que você necessita para a resolução de problemas, né, que você tem. Necessariamente podem ser necessidades ou desejos, ou ainda uma combinação dos dois, tá? Então, as demandas, elas congregam aí as suas necessidades e os seus desejos. Então, a partir dessas necessidades, dos desejos, das suas demandas, né, você vai precisar do quê? De produtos, certo? Produtos. Entendam sempre, por favor, quando eu disser produtos, produtos e serviços, ok? A gente não fica colocando isso toda hora, mas produtos, né, e serviços, porque no marketing a gente tem até uma separação, né? Tem uma ideia de marketing para serviços, tá? Realmente o marketing de serviço tem algumas especificidades, ou seja, tem algumas coisas particulares ali, muito dele, mas no geral é a mesma coisa, tá? O princípio de base do marketing vai servir para o produto ou para o serviço. Né? O que acontece é que o serviço tem outras coisas a mais. Então, por isso que sempre vocês vão ver produtos. Mas entendam aqui produtos e serviços, ok? Então, para realizar essas minhas demandas, né? Essas minhas necessidades, esses meus desejos, eu vou acessar esses produtos ou serviços. São eles que vão trazer para mim, né, a resolução desses problemas. Aí, esses produtos ou serviços, eles vão gerar para mim valor, satisfação e qualidade. Aqui, né, estou falando do conceito, mas pode gerar, né, falta de valor, insatisfação e baixa qualidade, certo? Então, isso que é importante a gente fazer, né, entender esse ciclo e o que ele quer dizer para a gente. Então, valor, satisfação e qualidade é o que eu vou ter a partir do momento que eu adquiro produtos e serviços. E aí, como é que esse valor, essa satisfação e essa qualidade são percebidos por mim, né? Como é que eu vou perceber esses valores aqui? A partir, né, de trocas, transações e relacionamentos. Então, a partir do momento em que eu adquiro o produto, que eu pego esse produto, né, no supermercado, levo para minha casa, né, e deixo lá o meu dinheirinho, eu fiz uma troca, uma transação, né? E a partir desse momento, então, eu vou estar percebendo esses itens que vocês estão vendo aí, ó, do lado, né, de cá. Valor, qualidade, satisfação. E como é que esse conjunto de coisas aí, ele vai ser percebido por mim? Só a partir do dinheiro que eu dei e do produto que eu levei? Não, né? Claro que não. A partir de tudo que envolve aquilo. Então, pensa só. Eu vou falar em termos primeiro em termos de um produto, depois eu jogo para um exemplo que não seja um produto, um serviço público, para vocês compreenderem também como que isso se aplica à nossa realidade do curso. Olha só, eu vou comprar, né, Hoje está muito na moda esses fardinhos de cerveja, né? Aqui já vem aquele papelão e tem aqueles ganchinhos no meio assim que você enfia o dedo ali e já leva eles, né? Vamos supor que eu vou lá comprar uma cervejinha para poder assistir o jogo do Flamengo, que começa daqui, já está começando agora, inclusive. E aí, o supermercado é aqui perto de casa. Aí eu falo assim, eu não vou pegar carro para ir lá, né? Não vou fazer isso porque 2 quadras daqui eu vou lá ao supermercado e compro. E eu trago isso na mão, né? Não tem problema. Aí eu vou lá, compro a cerveja, né? Aí eu vejo que tem esse negocinho e falo, poxa, não preciso, eu não preciso comprar não preciso pegar a sacolinha, né? Porque esse negócio aqui já dá para levar. Eu vou gastar a sacolinha também, melhor para o meio ambiente. Vambora! Aí vem eu andando com aquilo ali. Aí tô feliz ali com a minha, né, packzinho de cerveja aqui,
De repente eu levanto a mão para fazer alguma coisa, ele abre, pum, cai 3 cervejas no chão, se quebra, né? E eu perco minha cerveja. Já fico injuriado, hein? Perdi cerveja, quebrar a cerveja já me irrita. O que eu vou fazer? Eu vou reclamar, né? Eu vou ficar chateado. Então, o que esse produto me gerou? Pouco valor, insatisfação, baixa qualidade. Por conta do quê? Do líquido que estava lá dentro da cerveja? Não, eu nem bebi a cerveja ainda. Né? Então, eu nem estou falando da qualidade da cerveja. Então, percebam, quando a gente fala dessas trocas, e quando a gente fala do valor que vem junto com um produto ou um serviço, nós não estamos falando só, né, daquilo que está exatamente sendo comprado. Se você compra um pão, o que você está comprando? O pão, não é isso? Mas o pão vem com a embalagem, o pão vem com um método de fechamento ali, depois que você abrir, você fechar. Tudo isso traz valor para o pão também. O pão vem com um serviço de atendimento, um saque, para te responder alguma dúvida, para, né, acatar uma reclamação sua. Tudo isso vem junto com o pão que você comprou. Né? Então, por isso que é importante a gente entender que vai muito além daquilo exatamente que a gente está levando. Né? Então, olha só. Então, ó, nesse caso aí, vocês já entenderam que a minha cerveja não era pela cerveja, eu já estou chateado com ela, mas por outras razões, né? Que dizem respeito a ela, mas não ao produto exatamente de cerveja. Agora, pensemos no setor público. Vê, eu estou acompanhando esses dias uma amiga no Instagram, que é a Bruna Santiago, que é uma colega que faz doutorado dela lá na Federal de Alagoas, e ela mora em Campina Grande, na Paraíba. Terra do nosso amigo Alexandre, ó. Aí volta, o Alexandre aparece nessa aula, hein? Terra de Alexandre, Campina Grande. E o que está acontecendo com ela? A prefeitura fez um conjunto habitacional, né? Um conjunto desses tipo Minha Casa Minha Vida e tal, para as famílias carentes, eu não gosto desse termo, né? Famílias de baixa renda, né? Que tem pouco poder de renda, que morava numa região lá que estava sofrendo com muito problema de enchente também. Olha aí, a gente falou desse problema aí, então a prefeitura criou um bairro para essa galera, né, morar, que não é longe do centro da cidade, então é um bairro legal, assim, né, que não está escondido lá, num lugar longe e tal, mas que por ser um bairro novo, né, ainda não tem alguns serviços funcionando. Então, por exemplo, serviço de ônibus, né, transporte público, a prefeitura colocou as casas lá, jogou a galera para morar lá, muito bem, parabéns, né, para a prefeitura, tem que fazer isso, mas se esqueceu de prover, né, para essas pessoas o serviço de transporte. Como é que as pessoas vão, né, trabalhar se você não tem um serviço de transporte público adequado? Então, não adianta você colocar todo mundo numa casa bonitinha lá e deixar Deus dará, né? Então ela está reclamando muito lá porque o irmão dela está chegando atrasado na escola, né? Porque só tem um horário de ônibus que ele consegue pegar, uma linha de ônibus. E aí, quando essa linha de ônibus atrasa, ele chega atrasado. E o colégio não está deixando ele entrar quando ele chega atrasado. Então ela está lá, né? Numa luta contra a prefeitura, contra a escola, contra a diretoria da escola, para que as pessoas entendam, né? Primeiro, para que as pessoas do colégio entendam o problema pelo qual ela está passando e para que a prefeitura resolva o problema da falta de linhas de ônibus, né, que está acontecendo lá. Então, ou coloque mais horários, né? Que aí ele, por exemplo, poderia chegar a tempo. Então, isso diz respeito ao serviço que a prefeitura está oferecendo como um todo. Então, diz respeito à moradia que a prefeitura ofereceu para aquelas pessoas. Mas a moradia é boa. Ela já falou, olha, a casa é boa, né?
Estou muito agradecido por ter tido essa oportunidade. Mas a infraestrutura não é. Então, não adianta, né? Só a moradia, que é o objeto, né, deste serviço que está sendo prestado pela prefeitura, ser boa, porque o restante das relações que estão aí, ó, né, sendo trocadas, vão gerar insatisfação, baixo valor, baixa qualidade. Então, esse é o cuidado, meninos e meninas, que nós temos que ter aqui, tá? Então, não estamos, ó, aqui falando apenas, né, de quando a gente, né, fala desse grupo aqui, nós não estamos apenas falando sobre coisas palpáveis, tá? Ó, o que que é palpáveis? Palpáveis. A gente podia vou ficar 2 dias escrevendo palpáveis. Eu adoro isso aqui, porque parece que eu estou no quadro, tô com saudade do quadro. Acerta do quadro. O que que são coisas palpáveis? Coisas que a gente pode ver, tocar, sentir, né? Aqui, muitas vezes, né, essas trocas, ó, elas estão na ordem do que a gente chama de simbólico, gente. Simbólico. O que que significa isso? Bom, significa. Gente, legal de escrever com o mouse é que a minha letra fica melhor do que a minha letra mesmo, porque a minha letra escrevendo é pior que isso aí, viu? Vocês iam sofrer comigo em sala de aula. É, infelizmente, escrevo muito mal. É, faltou caligrafia, um caderninho de caligrafia. O que que são essas trocas da ordem do simbólico? Que são coisas que eu não consigo ver, eu não consigo tocar, eu não consigo sentir, mas que elas, ainda assim, são importantes, né? Por exemplo, minha coisinha de cerveja rebentou, caiu, quebrou. Aí eu mandei uma mensagem chateado lá para a cervejaria reclamando. Os caras me ligaram 5 minutos depois e falaram: Vitor, dê seu endereço que eu vou mandar para você a cerveja aí agora. Um parceiro nosso vai mandar entregar para você aí 3 cervejas quebradas. Isso é da ordem do simbólico, né? Por quê? A cerveja que vai vir, ela só vai repor que eu comprei, não é? Eu tinha comprado já, né? Não era para ela quebrar. Então não vou ganhar nada. Mas o que que eu estou ganhando ali? O que está me pegando ali? É a atenção que a empresa teve comigo de entender meu problema e resolver. Isso vai fazer com que eu mude, às vezes, até a minha forma de fazer. Eu acabei de fazer uma postagem revoltado com a cerveja, e aí eu já mudo. Falo, gente, esquece tudo, a cerveja é ótima, é linda, quebrou, quebrou, mas não tem problema, já mandaram outra aqui, já resolveram e tal. Então, isso muda, né, até a forma como eu encaro a situação. Isso acontece mesmo, né? Ó, você vê, eu vou dar um exemplo meu, assim, de coisa que já aconteceu comigo, para vocês verem, né, como isso é importante. Meu computador é da Dell, né? É, eu, a Dell não é das mais baratas e tal. Então, assim, toda vez que eu vou comprar computador, eu pesquiso, né? Toda vez que eu preciso, inclusive estou precisando comprar, com o meu coitado, já está para lá de Bagdá. Toda vez que eu vou comprar, eu pesquiso muito, eu vejo outras marcas e tal, porque, né, eu às vezes não tenho condição de comprar o computador da Dell que eu quero, porque ele está muito caro. Mas eu sempre tento fazer um esforço, tiro dinheiro daqui, tiro dali, economizo, falo, eu posso economizar nisso, eu posso vender isso e tal, para tentar comprar o da Dell. Por que que eu faço isso? Por quê? Né? Eu tive 2 experiências com a Dell, né, que me fizeram confiar na marca de uma forma como eu, às vezes, não confio em outras. O primeiro foi que eu comprei um computador novinho, ele chegou lá em casa e não estava funcionando, não estava ligando. Ele ligava, mas aí ele não chegava na tela do Windows e ia para frente, ia para frente. Aí ele reiniciava. Aí quando eu pedi, eu estava começando a dar aula na Universidade Federal
de Juiz de Fora. Eu precisava muito do computador, que era a minha primeira experiência como professor, né? E aí, assim, eu estava sem computador, meu computador tava com um computador muito ruim, eu estava passando vergonha demais com ele, que ele não funcionava e tal. Aí o computador chegou, eu fiquei todo feliz, que chegou rápido, e ele não funcionou. Eu liguei lá, expliquei a situação, reclamei, sem sacanagem, gente. No outro, isso foi umas 4 horas da tarde. No outro dia, 2 horas da tarde, tocaram minha campainha. Um rapaz da Dell trouxe outro computador, igual que eu tinha comprado, novinho, e trocou pelo computador que eu tinha recebido. E esse computador veio funcionando maravilhosamente bem e tal. Então, assim, eles resolveram o meu problema no outro dia. E a outra situação foi uma vez também que eu tive um problema no computador e eles resolveram para mim via assistência remota. Só que eu não tinha direito à assistência remota mais. Eu entrei em contato com a empresa falando, expliquei todo o problema e tal, né? E aí, quando está na garantia, você tem direito à assistência remota. E aí eu não estava conseguindo fazer um negócio, o computador não estava deixando eu fazer um negócio, e eu pedi assistência remota, o cara falou, expliquei todo o problema, ele entrou comigo, fez todo o processo, resolveu o meu problema. Quando ele acabou de resolver, ele falou assim, Vitor, agora só te falar uma coisa, você não tem mais direito à assistência remota, tá? Porque sua garantia já acabou e tudo. Mas eu vi que você estava com problema, que você estava com urgência, por isso que eu resolvi para você e tal. Então, eu achei isso muito legal também, porque eles podiam simplesmente ter falado, ah, você não tem mais direito, que pena, né? Então, acabou, pronto. E não. Né? Então, isso, né, que aconteceu comigo na Dell, foi o quê? Simbólico, né? Uma troca da ordem do simbólico aqui, tá? Que diz muito mais, às vezes, do que, né, valores e tal. Então, essas trocas, essas transações e o relacionamento que a gente tem com a marca, com o produto, com o serviço, né, isso vai ser aprendido por quem? Pelo mercado. O mercado, no caso, aqui vocês podem compreender também, né, o setor público. Tá? Então, o setor público ele vai aprender tudo isso e tentar transformar essas trocas, esse relacionamento, essas transações que geram valor, satisfação, qualidade, na forma de produtos, né, para atender necessidades, desejos e demandas. O que o mercado vai tentar fazer? Vai tentar transformar tudo isso em mais necessidades, desejos e demandas. Correto? Então, ele vai tentar fazer com que nós, né, a partir dessa percepção que temos das trocas aqui, né, tenhamos mais necessidades, mais desejos por esses produtos ou serviços. Né? Então, essa é a jogada. Aí você pode estar pensando assim, ah, muito legal, mas isso aí, Vitor, no setor, no ambiente privado, é muito claro para mim, né? Que o mercado sempre vai estar tentando o quê? Empurrar outros produtos da gente, não é isso? Ele te dá um celular bom, ele te dá um celular que te gera valor, satisfação, que te demonstra aí ter qualidade, mas ele vai estar criando um outro para amanhã você sentir necessidade ou desejo de ter um celular diferente, né? Ele vai derrubar esse valor e essa qualidade que ele mesmo deu. Eu consigo perceber isso, mas no setor público isso não acontece, né? Acontece. Olha só, o que acontece? Porque o setor público, né, em uma outra perspectiva, obviamente, ele está sempre tentando estimular ou criar outras necessidades e desejos também, né, nos seus consumidores, que são os cidadãos. E por que ele está sempre tentando fazer isso? Né? Diferentemente do mercado, não por uma questão apenas relacionada a maior faturamento, mas às vezes uma questão relacionada a processo, a melhoria dos processos. Então veja só, hoje, né, hoje nós estamos vivendo uma época em que quase tudo a gente está fazendo digitalmente, não é isso? Então, nós, nós estamos inseridos aí nessa tecnologia. Nós, ótimo, né? Nós mesmos, nós aqui.
porque no Brasil ainda tem muita gente que sequer tem energia elétrica, né? Que sai internet. Mas cada vez mais a população vai aderindo aos serviços digitais. E o que que o nosso setor público costuma fazer, né, nesse sentido? Para melhorar o fluxo dos seus processos, para também melhorar a sua estrutura de custos, de gastos, né? Ele sempre vai tentando criar na gente necessidades e desejos por coisas que vão auxiliar o setor público a melhorar seu desempenho, né? Então, vê só, o governo federal agora, né, de um tempo para cá, tem digitalizado quase tudo aí, que diz respeito às suas ações. Então, você vê que se você pega lá o seu dinheiro do FGTS, por exemplo, né, que agora está sendo liberado essas parcelas, essa esmola aí de R$ 1.000 aí para nós. Esse dinheiro, ele só está disponível para você retirar, né, se você tem um aplicativo do Caixa Tem. Não é isso? Que é o Caixa Tem. É o mesmo aplicativo utilizado lá para o auxílio emergencial, foi criado para o auxílio emergencial, e que a Caixa Econômica agora está usando para todo tipo de programa do governo que tem a ver com dinheiro. Aí você fala assim, mas isso daí não está criando uma necessidade, um negócio. Tá, o que ele está fazendo? Ele está criando para você uma necessidade de ter aquele canal específico, caso você queira receber qualquer coisa de política pública que o governo tenha. Auxílio emergencial, Auxílio Brasil, FGTS, abono salarial, tudo hoje é pago pelo Caixa Tem. Então ele cria para você a necessidade de você ter que ter esse aplicativo, né? Então é a mesma situação. E aí, para você ter o aplicativo, vê só, você tem que ter o cadastro no seu nome, no SouGov. No SouGov não, gov.br. SouGov é o que gerencia a vida financeira do servidor. Você tem que ter o cadastro no gov.br. Você não faz nada sem ele. Quando teve aquele lance dos dinheiro esquecido, né? Dos bancos, todo mundo passou raiva. Vocês procuraram dinheiro, vocês acharam? Esquecido? Eu achei da minha mãe, gente. Minha mãe tinha R$ 23 para receber. 23. Achou, coitado, que ia ficar milionária. R$ 23. A minha irmã é pior. Minha irmã tinha também. Minha irmã tinha R$ 2. R$ 2 para receber. Eu não tinha nada. Eu até nisso sou azarado. Ele podia ter um centavo lá, mas não tinha nada. Eu fiquei até com medo de olhar. Falei, vai que eu estou devendo. Eu ficava, que bom que você apareceu. Nós estamos precisando conversar com você aí. Eu nem procurei. Não, mentira, procurei, mas não tinha nada. Mas o dinheiro esquecido, ele forçava você a ter o quê? Cadastro no gov.br. Então, o que o setor público faz? Ele gera também, né, esse mesmo ciclo para tentar justamente fazer isso. Então, assim, tudo bem, o cadastro no gov.br eu acho interessante, né? Um cadastro interessante, porque ele unifica, né, um monte de coisas. Então, eu consigo ter acesso a várias plataformas com um cadastro só. Isso é legal também, né? Isso é bom. E há a promessa, né, de que ele vai ter segurança, o que é uma promessa ainda, né? Porque o Conect SUS, por exemplo, foi invadido e até hoje a gente não sabe, né, o que aconteceu, como é que aqueles dados foram trabalhados, o que vazou, o que não vazou, enfim, não sabemos nada, né? Mas a promessa de que é um sistema confiável, seguro e que você vai usar para todas as operações estatais aí que você tiver, né, para fazer. Então, isso é interessante. Isso é uma demanda, olha só, né, que o Estado criou para a gente. Então, isso é marketing público, né? Então, a partir do momento que ele cria isso, e ele vai fazendo essa engrenagem girar em torno do seu cadastro, ele está criando, né? É uma estratégia de marketing também, tá? Então, muito bem, muito bem. É essa a roda aqui dos nossos conceitos básicos. E aí, olha só, nós falamos de necessidades humanas e a gente tem muitas necessidades. Eu vou mostrar, mas não vou, só para adoçar a boca de vocês, mas não vou entrar nisso. Essa pirâmide, conhecidíssima aqui,
na administração, chamada pirâmide de Maslow, tá? Nós vamos trabalhá-la de uma forma e depois, né, questioná-la também. Mas eu vou mostrar para vocês como essas necessidades aqui que ele coloca. Maslow é um cara, é um psicólogo social, tá? Ele elaborou essa pirâmide aqui de necessidades que para ele, né, na década de 70, 80, era o que regia a sociedade, tá? E nós vamos problematizar isso. Não vou entrar agora neste assunto. Por quê? Porque nós estamos aí quase já, né, nas 9 horas e como eu sempre falo para vocês, não gosto muito de passar das 1 hora e meia, 2 horas, né? 1 hora e meia eu acho um tempo agradável para uma aula online, depois a gente já começa a ficar cansado, né, gente? E nós temos aí bastante tempo para desenvolver o conteúdo, então tá tudo sob controle, tá? Então, quinta-feira a gente entra nessa pirâmide, vamos ver essa pirâmide de necessidade do Maslow, e aí a gente vai inverter ela também e compreender, né, se ela continua atual ou não, né? Aí nós vamos debater isso em sala. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né, se a gente está com ela atual ou não está, tá? E aí, ainda para essa semana, eu vou dar exercício para vocês fazerem exercícios bem bobos, para a gente cumprir aquelas cargas horárias de sexta e sábado, tá? Vai ser super tranquilo, mas, né, eu vou buscar coisas interessantes para vocês lerem, mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer isso para fins de nota. Isso. A da semana passada, fiquem tranquilos, que já, né, tá 10 para todo mundo. Tá bem? Então, se ninguém tiver mais nada para perguntar, falar, criticar, elogiar,